Bem, meus amores, continuando aqui, agora nós iremos falar da razão de semelhança entre três elementos que nós já conhecemos, né? Que é o perímetro, a área e o volume. Tá bem? Nos itens anteriores, a gente viu o que os polígonos precisam ter para se inserirem como semelhantes, né? Serem considerados polígonos semelhantes. Nós vimos a constante de proporcionalidade, falamos das medidas, certo? Descobrimos como analisar esses itens, né, de lados correspondentes proporcionais, ângulos correspondentes congruentes e tudo mais. Agora, nós iremos fazer algumas questõezinhas e dar alguns exemplos de cada um desses três itens que nós vamos estudar agora. Então, iniciaremos razão de semelhança entre. O primeiro item que nós estudaremos são os perímetros, tá bom? Para quem não lembra, creio que todos lembrem. Perímetro é a soma da medida dos lados de um polígono. Soma das medidas dos lados. Então, por exemplo, aqui, ó, que é 80 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura tem 6 lados. Então, 80 centímetros para cada um dos 6 lados. 80 vezes 6, 48. Nós temos 480 de perímetro. Correto? Só que essa figurinha aqui, ó, não tem nenhuma informação sobre ela. E o que nós precisamos saber é quais são as informações dessa figurinha, tá bom? Aqui nós temos a questão e a gente vai fazer a leitura da questão agora para estarmos resolvendo, tá bom? Então, observe. O tampo de uma mesa de centro hexagonal regular, ou seja, a medida de todos os lados são iguais, deverá ter seus lados diminuídos. Portanto, essa figura aqui, F1, é a mesa, né? A mesa hexagonal. Essa figurinha aqui será essa mesma mesazinha, só que reduzida de tamanho, tá bom? Deverá ter seus lados diminuídos proporcionalmente, tá bom? Proporcionalmente. Qual será o lado e o perímetro do tampo após a redução, sendo a razão 3/4? Quando a gente lê uma questãozinha, meus amores, a gente faz o quê? A gente vai frisando o que é mais importante avaliar na questão. Então, observe aqui, ó. O tampo de uma mesa de centro hexagonal regular deverá ter seus lados diminuídos proporcionalmente. Proporcionalmente. Certo? Esse aqui já é um dos itens. Qual será o lado? Então, ó, tá pedindo o quê? O lado e o perímetro, tá bom? Então, ele tá pedindo duas coisinhas aqui. Porque, às vezes, o aluno tá lendo a questão que tá fazendo 3 perguntas na questão, ele só responde uma, né? Aí acaba que perde uma pontuação ou não responde corretamente o que é para ser feito. Qual será o lado e o perímetro, já frisados aqui, do tampo após a redução, sendo a razão, olha só que interessante isso aqui, ó. A razão 3/4. Então, nós já temos aqui uma fraçãozinha que vai nos auxiliar a chegar no resultado, tá bom? Mas observem o seguinte, o 3 e o 4. Isso aqui, ó, lá no início a gente falou sobre a constante. Isso aqui é a nossa constante de proporcionalidade, tá bom? É ela que vai nos ajudar a encontrar o lado e o perímetro dessa outra figurinha aqui, tá certo? Vamos lá? Olha só, sendo 3/4 a nossa constante de proporcionalidade, vou colocar até aqui
pra gente, ó, constante. Constante. Parece dois S aqui, né, meus amores? Constante. A constante aqui é 3 quartos. Vou fazer uma perguntinha pra vocês, ó. 3 quartos. Isso aqui é a constante, ou seja, aqui é alguma coisa relacionada à figura 1 e à figura 2. Se eu perguntar para vocês que o 3, ele faz relação com a figura 1 ou com a figura 2, vocês iriam me dizer o quê, né? Tia, o 3, olha só, o pensamento tem que ser esse. Olha só, o 3 é menor que o 4. Então, o 3 só pode estar se referindo à figura menor. Olha só, o 3, não é porque ele está lá em cima que ele faz relação com a figura 1, não. A gente tem que fazer essas observações. Ó. O 3, como ele é menorzinho, né, tia? Então, ele deve fazer relação à figura 2, que é menor. Corretíssimo. 3 faz relação com a figura 2, já que 3 é menor que 4. Tá bom? Seguindo esse pensamento, o 4 faz relação à figura maior, que é F1. Tá certo? Então, façam o seguinte, ó. O 3 se refere ao F2 e o 4 se refere ao F1, que é a figura 1 e a figura 2. Tá bem? Nós pegamos esse 3 quartos e trazemos para cá, ó. 3 quartos. Igual. Certo? Agora, observem o seguinte. O 3 faz relação à figura 2, né, tia? E o que é que nós estamos querendo descobrir? Nós estamos querendo descobrir o lado e o perímetro. Certo? Então, vamos lá, ó. Na ordem, vamos descobrir o lado. Primeiro, né? Vamos descobrir o lado. Se o 3 faz relação com a figura 2, nós sabemos quem é o lado da figura 2? Tem alguma informação aqui na figura 2 nos dizendo o valor do lado? Não, né? Então, a figura 2 pode ser aquele Mzinho pequeno, lá do início. Lembra? A medida da figura menor. Então, pode ser ele, tá bem? Já que nós não sabemos. E o 4, que faz relação com F1, que é a figura maior, nós já sabemos que o lado é 80. Então, 4, 80, tá bom? Como que a gente vai ler isso aqui, tia? 3 quartos, que é a constante de proporcionalidade. Ó. 3 está para 4, assim como M está para 80. Tá certo? O que é que nós temos aqui, meus amores? 3 vezes 80 e 4 vezes M. Então, nós temos 4M é igual a 80 vezes 3. 8 vezes 3, tia, é 24. Mas aqui é 80, então 240. M é igual. O 4zinho que está multiplicando, a gente sabe bem disso. O 4 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, nós temos 240 dividido por 4. M é igual. 240 dividido por 4 dá igual a 60, não é isso? 24 dividido por 4 é 6. Zerinho aqui, ó. Então, M é 60, certo? M aqui é a medida do lado. Então, tia, legal. Descobrimos que o lado aqui é igual a 60 centímetros, tia. Ah, tia, agora tá fácil descobrir o perímetro. Se o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então,
Se eu somar isso tudo aqui, eu tenho o perímetro da figura 1. Se eu somar todos os lados da figura 2, eu tenho o perímetro da figura 2, tá bom? Ele quer saber o perímetro da figura reduzida. Então, vamos lá, tia. 60, ó. Perímetro da figura pequena, né? Ó. 60 vezes o número de lados, que são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 60 vezes 6, perímetro é igual a 6 vezes 6, 36, certo? E o zerinho vem pra cá. Portanto, o perímetro da figura é 360. O perímetro da figura reduzida é igual a 360. Respondemos as duas perguntas, ó, o lado e o perímetro, a partir da razão de semelhança, tá certo? Se temos a razão e obtemos uma dos valores da imagem, de uma das imagens, automaticamente já podemos encontrar qualquer informação sobre a imagem AF2, né? A segunda figura, ok? Entendidos, meus amores? Bem, meus amores, para finalizar aqui sobre o perímetro, certo? Iniciarmos a nossa próxima aplicação, que é sobre a área. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que quando dois polígonos são semelhantes, a razão entre os perímetros, olha só, a razão entre os dois perímetros é igual à razão entre as medidas dos dois lados correspondentes. Então, a conclusão é que, se nós pegarmos, né? Se nós pegarmos os perímetros aqui desses dois polígonos, a razão de semelhança entre os perímetros dos dois será de 3/4, que é a razão de semelhança dos lados correspondentes, do caso 80 e do 60, tá bom? Mas será mesmo, tia, que é isso? Vamos tirar nossas dúvidas. Vamos lá, ó. Lembrando que é F1 e F2, então vamos lá na ordem? Ó, 360, que é o perímetro da figura 2. E o perímetro da figura 1 é 480. 480, 8 vezes 6, tá bom? Se nós simplificarmos isso aqui, ó, tá bom? A gente já pode estar até cancelando aqui o zero. A gente adora fazer isso, né? Tirar logo esses zeros daí. Ficamos com o 36 e o 48. O 36 e o 48, eu não vou simplificar por números menores, tipo pelos fatores primos, que é pra gente estar agilizando para a aula não ficar muito longa. 36 por 12, 3. 48 por 12, 4. Portanto, conclui-se aquilo que a tia falou, né, anteriormente, tá certo? Que os perímetros dos polígonos semelhantes, né, apresentam a constante de semelhança igual aos lados correspondentes, a razão dos lados correspondentes. Tá certo, meus amores? Muito bem. Agora, nós sairemos do perímetro para falar dessa senhorinha aqui, ó, da área, né? Assunto bem conhecido por vocês. Bem, aqui nós temos também outra questão, tá certo? Para ser mais específico. Esses 3 últimos itens, a tia separou questões que fica bem melhor da gente estar explicando para vocês, tá bom? Todas essas questões tem no material de vocês, mas é porque às vezes a gente faz uma leitura e não fica muito clara, tá bom? Com a explicaçãozinha, creio que vai ficar mais
retirar um pouco das dúvidas de vocês com relação a isso, até porque é um conteúdo novo. Bem, vamos ler a questão, né? Um jardim de área igual a 162 metros quadrados. Já vou pegar meu pincelzinho aqui, meu marca-texto, bom? Já vou frisar bem que esse senhor, porque isso aqui é uma das informações que nós temos aqui na questão, correto? Para ficar bem mais nítido para a gente. 162 metros quadrados. Foi ampliado de modo que a forma foi mantida e as novas medidas ficaram proporcionais às medidas anteriores, sabendo que o comprimento do lado A linhazinha, ó, A linhazinha e B linhazinha é 2 metros maior. Opa! O lado A linhazinha e B linhazinha é 2 metros maior que seu correspondente. Calcule o que se pede. Aqui não tem a finalização da pergunta porque nem coube, mas o que ele está pedindo é a área da nova figura, tá bom? É a área da nova figura. Então, a gente precisa, né, já tá colocando algumas informações aqui. Tipo, a área da figura 1, vamos colocar bem ali logo. Um jardim de área igual a 162 metros quadrados. Ó. Então, a área disso tudo aqui, ó, é 162 metros quadrados. É a área. O que nós queremos saber é a área deste fulaninho aqui, que nós não sabemos, tá bom? Aí ele diz, aqui na figura, ó, que o lado AB é 9 centímetros. E lá na questão, ele diz que o lado AB, linhazinha para cada um, ó, linhazinha, que no caso é esse senhorzinho aqui, é 2 metros, tá bom? Não vamos pensar que é 2 vezes não, porque senão seria colocado o dobro, ou então 2 vezes. É 2 metros maior que seu lado correspondente. Então, AB é correspondente a AB, tá certo? Então, se aqui é 9, aqui é 2 metros maior que 9, então aqui é 9 mais 2, e 9 mais 2 é 11 centímetros. Então, esse senhor bem aqui é 11 centímetros, tá bom? Esse senhor aqui é 11 centímetros, tá certo? 9 centímetros para esse, 11 centímetros para esse lado aqui. Correto, beleza. Vamos continuar. Tia, mas ele quer saber a área da figura 2. Bem, meus amores. E agora, tia? Como é que eu faço esse procedimento aí? Bem, então vamos começar, né? Olha só. Vamos trabalhar por partes, certo? Ó, a imagem F1 tem o lado AB igual a 9 centímetros. A imagem F2 tem o lado A' e B' igual a 11 centímetros. Então, eu já tenho dois valores aqui que vão nos auxiliar no nosso cálculo, tá certo? Já colocamos eles aqui porque eles vão ser, logicamente, a constante de proporcionalidade, já que a constante é a razão entre dois lados correspondentes, né, dos polígonos. Então, quais são os lados correspondentes? AB e A' e B', certo? Então, eu já posso dizer aqui, ó, que K, que é a constante, vocês não precisam estar repetindo isso aqui, não. Você sabendo automaticamente quais são os dois valores, é só colocar a fraçãozinha, certo? Isso é só para ficar um pouquinho mais claro. Então, nós temos 9 e 11, certo? Então, K, que é a constante,
é 9 sobre 11. Tá certo? Agora, observem a ordem em que eu coloquei. Eu coloquei da figura 1 para a figura 2. Então, nós precisamos estar fazendo as relações. O que eu colocar em cima, ó, faz relação à figura 1, é tudo sobre a figura 1. E o que eu colocar na parte de baixo, no denominador, é tudo em relação à figura 2. Tá certo? Que é para não estarem cometendo esse erro. Então, vamos continuar. Tia, eu pego esse 9 sobre 11 e vou tentar montar uma igualdade entre duas razões, tá, né? Aí a gente vai montar e fazer aquele procedimento dos meios pelos extremos para saber qual a área da nova figura, certo? Mas temos que fazer uma observação. A gente está falando sobre quê? Sobre área. E área, certo? Área é elevado ao quadrado. Então, se eu estou me referindo à área, eu preciso elevar a minha constante de proporcionalidade ao quadrado. Eu vou colocar essa observação bem aqui, ó. Área. Tá? Elevar ao quadrado. Tá bom? Falamos de área. Vamos elevar ao quadrado. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 9 onzeavos ao quadrado. Tá bom? Que vai ficar o quê, tia? Como que a gente eleva uma fração ao quadrado? 9 ao quadrado, depois 11 ao quadrado. Quanto é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9. É 81, tia. Certo? E 11 vezes 11, que é 11 ao quadrado, que é 121. Tá bom? Então, vamos lá? Eu não vou mais utilizar ele aqui, ó. Vou utilizar o quadrado da constante, certo? Então, vamos lá. Vou utilizar o quadrado da constante. Vou dividir bem aqui, só para ficar mais arrumadinho para vocês. Tá bom? O cálculozinho vai ficar bem aqui nesse centro, só para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Eu tenho 81, 121. Então, 81, 121 avos, tá? Está para fulano. Então, ó, 81, 121 avos. 81 está para 121 avos, assim como... Observem, o 81 é o quadrado de 9. Ó, 81 é o quadrado de 9. E 9 é o lado da figura 1, certo? Então, 81 tem que se referir à área da figura 1. Portanto, 81 para 162. E 121 para a área da figura 2, que nós não sabemos quem é. Portanto, A. Tá bom? Vou colocar A aqui, que é a figura 2. Tá certo? 81 vezes A. 81A. Você pode colocar X também, tá, meus amores? Que vocês têm mania, não. Eu costumo utilizar X, Y. Quem quiser colocar X sem problema nenhum, tá bom? Aí, sim, 81A. Aí, 121 vezes 162. Enganchado aqui na voz. 81 vezes A, 81, aí 121 vezes 162. 121 vezes 162 vai dar 19.602, certo?
permanece o 81 que está multiplicando, vem dividindo. A tia não vai mais estar fazendo isso aqui passo a passo nessa questão, porque vocês já sabem, estão cientes de como se faz essa mudança aqui, né? De antes e depois da igualdade. Então, ó, A é igual a 19.602 dividido por 81. Então, ó, A vai ser igual a 242. Lembrando que nós estamos falando de área, então é 242 metros quadrados. A área da figurinha aqui é 242 metros quadrados. Aí, vamos pensar o seguinte. Qual a conclusão que a gente tirou disso aqui? Né? A conclusão, assim como falando lá do perímetro, é com relação à área. Então, nós descobrimos, olha só, que a constante, ó, a constante de proporcionalidade, tá certo? Elevado ao quadrado, certo? Corresponde à área, né? A área das figuras dadas, da área dos polígonos dados, correto? Portanto, podemos dizer que a razão entre as áreas, olha só, a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança não era 9/11, que a gente elevou ao quadrado e ficou 81 avos sobre 121 avos, correto? Portanto, a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança de seus lados correspondentes, tá bem? A razão de semelhança entre as áreas de duas figuras semelhantes, certo? É igual ao quadrado da razão de semelhança de seus lados correspondentes. Tá bem, meus amores? E para finalizar, meus amores, falaremos agora sobre volume, tá certo? O volume. Logo mais a gente vai fazer uma outra atividade para ficar mais bem mais explicativo com relação a isso aqui, ok? O que eu quero necessariamente nessa questão aqui é apenas, ó, calcule a razão entre o volume do sólido menor e o volume do sólido maior. Notem que aqui eu não pedi para que vocês descobrissem nem o volume, certo? Não precisa que você, aliás, não pedi necessariamente que vocês descobrissem um dos lados do segundo polígono para depois descobrir o volume. Eu já tenho o valor dos lados, tanto de um como o outro. O que eu quero simplesmente aqui é a razão entre os volumes, correto? Lembrando que se a área é elevada ao quadrado, o volume é o que, ó? Faz relação a essas três dimensões aqui de um polígono, né? Comprimento, altura e largura, tá bom? Largura, altura e comprimento. Nós fazemos menção a esses três itens, a essas três características. Então, se nós fazemos menção a três características, obviamente, o volume só pode ser o cubo, né? Então, vamos lá. Nós precisamos do cubo, do primeiro elemento, da primeira imagem, e o cubo do cubo. E o cubo da segunda imagem, correto? Então, vamos lá. 0,3 é o valor do lado. E o cubo tem lados iguais, não é isso? Então, todas as medidas são exatamente a mesma. Então, 0,3
ao cubo. 0,3 ao cubo, eu vou fazer esse aqui passo a passo e o outro não, mas é só porque eu preciso que vocês relembrem isso aqui, para ninguém estar confundindo e pensar que aqui vai dar 3 vezes 3 vai dar 0,9, tá bom? Ninguém vai pensar dessa maneira aí, porque tá indo pro rumo errado. Então, vamos pensar o seguinte, o cubo, ó, a elevação ao cubo é o mesmo que 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, certo? Eu tenho um cubo, repetindo isso aqui novamente, significa que no meu resultado, aqui ó, eu preciso, para obter meu resultado, eu preciso multiplicar essa basezinha por ela mesma, por essa quantidade de vezes, ó. Então, 3, vamos pensar nem tanto com esses zeros, vamos fazer uma técnicazinha aqui, né? Óbvio, para ir mais rápido. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. 27, tio. Beleza. Só que notem, quantos números aqui eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. 3 números, tia. E o número 27, tia, só tem 2 algarismos. Simples. Eu adiciono o zerozinho aqui na frente, a vírgula, e sempre tem que ter um zero antes da vírgula, então 0,027. Ok? É o volume disso aqui. 0,27 m ao cubo. Já que estamos nos referindo ao volume desse objeto. Então, 0,027 metros cúbicos, certo? Ou 27 milésimos cúbicos. Próxima imagem. Na próxima imagem, eu tenho que o valor dos lados é 0,7. Não vou fazer o passo a passo, mas vamos direto, ó. 0,7 elevado ao cubo, certo? 7 vezes 7, que é 7 ao cubo, né? 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7 é 343. Tia, mas aqui se eu multiplicar o 7 vezes 7 vezes 7, eu vou ter 3 números após a vírgula. Então, vai ficar o quê? 343. Depois a vírgula e adiciono zero na frente. 0,343 metros cúbicos. Ok? E o que ele pede pra mim aqui, ó, pincelzinho amarelo, o que ele pede pra mim aqui é simplesmente a razão entre o volume do sólido menor e o volume do sólido maior. Então, é do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, quem é o menor? O volume do menor. Então, V é igual, certo? O volume é igual a 0,027 metros cúbicos para 0,343 metros cúbicos. Tia, vou deixar assim mesmo? Não, você vai me dar a razão, né? Na sua forma irredutível, a razão entre os volumes. É o que eu acho. Hoje é só eu simplificar bem aqui por 10. Uma divisãozinha por 10. 10, a vírgula se desloca para a direita. Se a vírgula se deslocar para cá, eu só com 27. Se a vírgula se deslocar para cá, 343. Portanto,
a minha razão, né? A razão entre o volume do sólido menor e a razão entre o volume do sólido maior é de 27,343 avos. Certo, meus amores? Ok, meus amores? Finalizado as nossas pontuações. Até a próxima aula. Beijos da tia e estudem, meus amores, estudem bastante.